12 episódios, 12 conversas que eu não sabia que eu precisava ter em voz alta. Eu sou a Bruna Póvoa, esse aqui é o Pensando em Voz Alta. E isso é uma pausa, um momento pra gente refletir junto. Se você também tá recomeçando, recalculando a rota, reconstruindo a vida, ou só precisando voltar a si, começar de novo, com mais conforto e mais honestidade, a nossa conversa começa agora. A gente falou de autonomia, de identidade, de corpo, estilo, autenticidade, de leveza, de trabalho, de edição, de recomeço. Falamos de coisas que a gente vive o tempo todo, mas que quase nunca a gente nomeia. A cada episódio eu resolvi deixar perguntas em aberto, para que a gente não só pensasse aqui junto, mas pensasse depois, continuasse reverberando, que continuasse se fazendo perguntas, para depois falar com outras pessoas, talvez refletir um pouco mais com outra pessoa importante para você, que a gente pudesse sempre voltar a isso, voltar às perguntas, à reflexão. Mas o meu objetivo nunca foi trazer respostas. Esses 12 últimos episódios vieram para criar espaço. A ideia sempre foi criar espaço para você refletir e descobrir as suas respostas. Não que eu te trouxesse alguma coisa pronta. Mas, de alguma maneira, mesmo que esse também fosse o meu objetivo pessoal, eu não tinha imaginado a proporção que se tornaria na minha vida. Porque sim, eu estou num processo de me redescobrir, de recomeçar mesmo. E a última pergunta, que foi a pergunta do episódio 11, o episódio anterior, me fez refletir ainda mais sobre todo esse processo, sobre o que tem acontecido comigo e de que maneira eu estou lidando com isso. A pergunta que ele deixa não é sobre o que você faz, mas sobre o que você está se tornando, quem você está se tornando. E aí eu acho que caiu a ficha de que eu venho desconstruindo uma identidade passada, realmente me desfazendo, né, me desconectando dela. A gente passa muito tempo se definindo pelo que já foi, o que eu fazia, quem eu era, onde eu estava. E isso está muito relacionado com a minha dança, como eu já falei, a minha arte com o ser bailarina. Desde muito pequena eu dediquei a minha vida para esse objetivo, né? Ser bailarina profissional. E é muito difícil me desconectar disso. Ainda me apego bastante a essa identidade que, em resumo, é uma bailarina profissional dentro da Tessera Companhia de Dança. Era muito quem eu era. Essas coisas se conectavam, né? E hoje, por mais que eu queira dizer eu sou mãe, eu sou escritora, eu sou social media, eu sou estudante, eu sou muitas coisas, na verdade, e nenhuma delas meio que se iguala ou chega aos pés de ser a identidade que me trouxe até aqui, que é a de bailarina. E nesse momento, desde o episódio anterior, eu parei para pensar que crescer vai ser parar de usar o passado como definição nesse momento.
Engraçado porque nesse último episódio eu falei para vocês sobre o crescimento no meio do processo, do quanto a gente muitas vezes não enxerga esse avanço, né? Essa mudança enquanto ela está acontecendo, né? É mais difícil você perceber, porque é uma mudança interna, é uma coisa que está se processando dentro e exige que você tenha ajustes de pensamento, que a gente olhe realmente para dentro, perceba como a gente fala com a gente mesmo, tomar pequenas decisões longe daquilo que você era, sem se ater a representações e referências anteriores, porque você tá mudando, então você não vai ficar presa a referências que você usava antes. E engraçado que enquanto eu falava sobre isso no episódio anterior com vocês, eu fui percebendo coisas que eu não tinha reparado, que já tinha transformado, que já tinha mudado, que eu já estava fazendo diferente, né? Por exemplo, a maneira como eu falo com vocês aqui já mudou. Se você percebeu os primeiros episódios, eu fico sem ar, eu tô meio travada, eu não consigo expressar exatamente o que eu quero dizer, eu tenho dificuldade. E agora eu percebo que eu não tenho mais tanta dificuldade, eu tô realmente conversando com vocês, refletindo, pensando aqui em voz alta sobre coisas que eu realmente me pergunto, coisas que passam pela minha cabeça e que tem feito muita diferença nesse processo de reconstrução, de estar me redescobrindo, reinventando, transformando isso em conteúdo também, que é parte do meu processo. Então, na verdade, é sobre o que a gente leva desse processo, dessa transição. Se eu tivesse que escolher o que fica e o que vai embora, são principalmente essa confiança, essa maturidade de olhar para quem eu fui, para coisas que aconteceram na minha vida e que eu não preciso mais. E o que vai embora é me sentir envergonhada, é não ter coragem, essa Bruna que esperava demais para fazer as coisas. E o que fica é essa confiança em mim mesma, é ter certeza que eu posso fazer, eu não dependo de ninguém, que eu posso mudar se eu quiser, porque eu posso mudar de ideia, eu tenho esse direito. Então, e tem coisas que a gente não negocia mais. E esse processo me fez perceber muitas coisas que eu não negocio, que é o meu conforto, que é o meu bem-estar, que é o meu tempo, o meu ritmo. E eu tive já muitas dificuldades por isso, porque eu quero sempre estar me encaixando, eu quero que essa ou outra pessoa, ou as pessoas estejam à vontade comigo, mas para isso eu geralmente não tô. Então, o que eu não negocio é o meu bem-estar. A próxima fase, ela não precisa necessariamente começar do zero. Falei muito no episódio anterior sobre o recomeço, esse meio do caminho, a gente ficar confuso e meio perdido, porque você tá deixando para trás essas referências do passado e anteriores, mas ainda não tem referências futuras, você fica num momento ali meio que sem, mas não necessariamente, você pode estar analisando, digamos assim, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, por que eu me senti assim, por que eu agia dessa maneira, qual esse caminho que eu já não quero mais, isso já é uma referência, então você está começando, escolhendo o que você vai carregar, né? E alguns desses conteúdos que eu vi muito sobre o assunto na internet, que eu comentei no último episódio,
que é sobre glow up, que é sobre rotina, checklist para você fazer, perguntas para você fazer, para você dar o start nesse reinício, essa reinvenção, esse recomeço. Muitos deles falam exatamente isso, você se questionar o que funcionou já, o que você não quer mais e o que você escolhe carregar para ir adiante nesse recomeço. Hoje, nesse último episódio da primeira temporada, a minha pergunta é quem você está se tornando. Eu continuo deixando as perguntas em aberto. Você precisa responder para você mesmo ou você precisa fazer o movimento de ir atrás e buscar realmente as suas perguntas, as suas respostas e a sua reinvenção, o seu processo, qual é o seu meio do caminho, né? Mas eu quero dizer o quanto significou essa primeira temporada para mim, porque vocês me deram esse espaço para estar refletindo, para estar redescobrindo quem eu sou, fora da bailarina, fora da dança, da arte. Mesmo que a dança nunca vá deixar de ser importante para mim, eu nunca vou deixar realmente de ser bailarina, só vou ser diferente. Mas esse quem eu estou me tornando, respondendo para mim mesma essa pergunta, eu percebi que é alguém mais confiante, é alguém autêntico, é uma mulher mais segura. E isso me fez tão bem de perceber, não que sendo bailarina eu não pudesse ser tudo isso, mas de certa forma eu acho que eu sempre quis agradar muito outras pessoas, e a bailarina sempre estava muito conectada, muito relacionada ao aplauso, a resposta, né, que vem de fora. E eu acabei criando um certo bloqueio, digamos que, para outras coisas, para ser outras coisas. Então eu só sei fazer isso, eu sou bailarina e fechei a minha identidade nisso. E esse processo de redescobrir quem eu sou, de recomeçar mesmo, de entender como eu vou reconstruir a minha vida a partir disso, né, que foi uma decisão intensa e bem difícil, mas que, como eu falei, dá uma sensação de controle, então vem um alívio, eu falei lá no primeiro episódio, o alívio de tomar a decisão, então agora eu vou começar, ele te dá a sensação de controle. E com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, não tem controle nenhum. E isso é muito interessante, apesar de ser confuso e cansativo, tá sempre te testando, então faz com que a gente fique sempre à flor da pele, né? Os sentimentos, assim, pensando pra onde eu vou agora, como eu vou fazer. E às vezes dá vontade de desistir porque você tava muito acostumado a saber pra onde tá indo. Esse momento de perceber quem eu estou me tornando, não quem eu me tornei, porque não cheguei em lugar nenhum. Eu ainda não sei quem eu sou, não tô completamente certa do caminho que eu tô seguindo. Tem muita coisa para descobrir, muita coisa para fazer, mas eu quero agradecer a presença e o compartilhamento disso tudo. Que é um processo que ainda não acabou, mas um grande processo de descobrir que eu estou me tornando essa pessoa mais segura, que fica confortável em estar compartilhando momentos difíceis, momentos ruins, de uma redescoberta, de um recomeço, que é muito importante para mim. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Essa primeira temporada significou mais para mim do que eu consigo colocar em palavras, porque eu tô tentando há um tempo
e eu não consigo explicar a importância disso e o quanto é especial. E eu espero poder voltar em breve com a segunda temporada, com mais sobre o processo, com mais perguntas sem respostas, com mais reflexões desses processos, desse mundo que a gente está criando, que apesar de todos os pesares, é um mundo que eu espero que seja receptivo para os meus filhos, para minha família, para minha vida, para o que eu estou criando aqui. E eu espero vocês na próxima temporada. Em breve eu anuncio as datas. Muito obrigada.